de Diogo Vieira e Pedro Grilo. Vai dos Ismos. Precisamente. O podcast. Melhores cumprimentos, Diogo Vieira e Pedro Grilo. Espero que este e-mail o encontre bem. Sim. Neste fantástico dia. Com mais assunto, veremos nos parágrafos seguintes do que se trata, mas em princípio, Anexo... para quem está a ver isto, já está no título alguma coisa e na descrição, não é? Portanto, em teoria já devem saber alguma coisa que a gente ainda não sabe. É possível, é possível. Olha, estás bom? Eu estou ótimo. E tu, como é que estás? Eu estou As bem. pessoas não estão a ver, mas tu bem. estás com uma cor muito Estou. especial. Estás com uma cor... com uma cor especial, vou só dizer Eu isto. trabalho ao sol, então fico assim. Com uma cor especial. Sim, Mas é assim. nota-se bastante. Mas como tenho luz natural, estás a notar a diferença. É assim. Ficas muito melhor assim. Obrigado. A luz natural favorece-me de facto. Não para mim, mas para quem está apenas a ouvir. Exato. Não, isso com certeza que sim. E espero que as pessoas fiquem, tal como eu, fiquem felizes porque estão contentes e acho que a equipa jogou bem e estamos bem. É manter a cabeça acima dos ombros. Exatamente. Nós gostamos muito disso e eu acho que é adequado. Ok, olha. Hoje não vamos entrar aqui em muitas linga-lingas. E vamos já começar a falar do assunto que nós queremos falar. Mesmo já assim de rajada, meu. Sim, que é um assunto que nos diz bastante, não é? É, porque eu sou gordo, tu já foste gordo, então é uma coisa que nos diz bastante. Quer dizer, não, isso é uma parte, mas pronto, continua, não faz sentido. É só uma parte desse assunto, não é? Sim. E é a segunda parte, vamos deixar agora já essa preview. Em suspense. Suspense. Oui, français, fantastique. Shout-out pour notre ami avec André, qui il est à France et il est un très bon joueur de la vie. Sim, eu depois não vou pôr legendas porque nem eu percebo o que é que estás a dizer. Não é necessário. Nem eu. Mas ele vai compreender, porque ele sabe. Okay. Sim, acredito. Porque ele noutra vida chama-se Jean-Pierre. Acredito. Olha, então o tema de hoje é... Olha, mas é adequado, porque se tu reparares, o tema de hoje, não é, vai estar adequado com o momento em que eu aprendi francês. Portanto, sim. Continua. Eu estou a tentar. Pronto, não, agora vou-te deixar. Ok. Então o tema de hoje é decisões que nós tomamos demasiado cedo. Ou não, isto depende da opinião de cada um. Certo. Mas o que nós vamos tentar debater agora um bocadito é a forma como nos é imposta numa fase se calhar demasiado precoce uma decisão que é tão limitante nas nossas vidas, não é? Porque exato. Nós ali à volta dos 15 anos temos logo de decidir o que é que queremos fazer da vida, pelo menos a nível profissional. E eu acho que isso acaba por limitar um bocado, não só a nível de carreira, como também a nível pessoal, porque nós desde cedo, quando passamos do 9º para o 10º ano, temos de decidir ali se queremos ir para humanidades, ciências, economia, acho eu. Depois acho que há mais dois. Desporto, não podes ir para desporto. Para artes. Não, para desporto acho que não, nessa altura. Podes, pelo menos na minha altura podias. Tá bem, mas isso devia ser uma escola muito nichos especiais, não? Não, era só malta bomba. Não, mas na minha escola não podia, tinha que ir para outra escola. Ok. Para ir para desporto. Ok. Provavelmente é porque eram em Alcochete e iam para lá os gajos todos do Sporting. Devia ser por causa disso. Sim, acredito que sim. É possível. Houve lá um gajo que levou uma facada e tudo. Do Sporting? Foi o Nuno Reis que levou uma facada lá à frente da escola central do Sporting. Grande abraço. Grande abraço. Continua. Acho que ele anda na Bélgica ou assim. Pronto, e a questão aqui é qual é que é a tua opinião, e depois a minha, ou as duas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo acho que era o ideal. Qual é que é a nossa opinião sobre esse tipo de decisões, se realmente concordas que limita a nossa
a nossa percepção de valores também. O que é que achas sobre isso? No geral, para te dar espaço. Acho que acima de tudo acho que falta perdão, falta uma definição sobre, acho que tudo o que nós aprendemos, não é tudo o que nós aprendemos, mas há certas coisas que sinto que deviam ser revolucionadas aqui no ensino, não só formar a nível intelectual, mas formar também como pessoa, que acho que isso falta um bocado, e acho que no momento em que escolhes, seja do nono para o décimo ou depois no final do 12º, acho que existe acompanhamento, sim, existe acompanhamento dos aqueles testes psicotécnicos que fazes com as psicólogas da escola e tal, mas acho que falta também um bocadinho de criarmos humanos também. Falta, por exemplo, um bocadinho do que nos Estados Unidos chamam de home economics, que assim, ensinam a fazer finanças pessoais, ensinam a cozinhar as coisas básicas, a fazer muitas coisas que aqui nós simplesmente não aprendemos. Sim, eu por acaso eu sempre fui um defensor de uma coisa que não existe, que é de nós termos alguma forma de dar a saber aos alunos os fundamentos das leis. Acho que é uma coisa essencial, do tipo, o que é uma lei? Tipo uma introdução ao direito. Sim, mas com os fundamentos, não é? Ou seja, no ensino obrigatório, dar isso, apresentar o que é uma lei, o que é que acontece, quem é que as faz, quem é que as executa, quem é que não sei o quê, e isso onde é que é lecionado? Nas aulas de História. Não faz sentido absolutamente nenhum. Se estiveres na faculdade também, essas cadeiras também depois aprendes. Certo, mas nós estamos a falar antes da faculdade. Eu não cheguei a aprender isso. Eu não cheguei a aprender isso. Não, tu chegaste a aprender como é que os poderes estão divididos. Sim, isso aprendi, mas e foi não nas aulas de História. Acho que foi mais no... Sim. Acho que... Sim, mas também falta um pouco disso. Acho que falta muita coisa. Falta também, por exemplo, existirem outras oportunidades para as pessoas quando saem do 12º ano. Acho que ir para a faculdade não tem que ser visto como obrigatório. Sim. A maior parte das pessoas que eu conheço que não foi para a faculdade tirou um curso profissional e está-se tranquilo na vida. Temos um amigo em comum que fez isso, né? Tu conheces? Ele é que custa saber porque ele é baixinho, mas a gente conhece o gajo. Grande abraço. Grande abraço, Tiago. Mas é por aí. Acho que também existe um bocadinho de falta de escolha, existe um bocadinho de falta de mentalizar os jovens que quando saímos do secundário, acho que a única ideia que temos é de ir para alguma coisa que pensemos que dê trabalho, que dê trabalho e que seja bem remunerado, e não se fala também de saúde mental, de que alguns trabalhos, por exemplo, a nível... Um dos trabalhos que agora é muito procurado, que é a nível do IT, da informática. Por exemplo, é uma coisa que a nível psicológico é muito desgastante, porque estás sentado à frente do computador um dia inteiro a bater código, na maior parte dos casos, e também desgasta um bocado a pessoa. E acho que também falta um bocadinho de mentalizar as crianças que podes escolher outras coisas, podes ser feliz a fazer essas coisas, e podes ser bem sucedido a fazer essas coisas, e não só nas coisas que agora somos pré-programados para fazer, que acho que agora existe uma pré-programação. Acho que provavelmente 75% das pessoas que saem do secundário vão para um curso relacionado com informática, não é? Sim, isso foi uma estatística tirada do rabo, mas acaba por saturar o mercado e acaba por reduzir um bocado as oportunidades. Sim, mas eu gosto de conjugar isto com uma questão que eu sei que já falei contigo, que é a forma como nós olhamos para depois as coisas complementares, as áreas complementares. Porque desde cedo nós limitarmos uma área para os alunos, logo aí faz com que haja uma maior especificidade e também acaba por cortar um bocado as vasas e tornar-te um bocado mais limitado, porque tens de olhar apenas para um sítio, não podes olhar para tudo. E com isso, aliás, não com isso, mas além disso, nós também em Portugal, lá está ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, subvalorizamos bastante e até desconsideramos as áreas complementares como
não só a expressão artística, como também o desporto escolar. Algo que... Desporto escolar em Portugal é badminton. Todo o respeito pelo badminton que eu cheguei a praticar. Sim, mas desporto escolar devia ser aquilo que, ou pelo menos, não estou a dizer que tem de ser igual, mas os fundamentos têm de ser parecidos com aquilo que existe. Por exemplo, lá está nos Estados Unidos, em que a própria escola te ajuda a alcançar também objetivos dentro do desporto. Exatamente. E não é uma coisa que é feita como adicional, até é uma coisa que é feita como não é feito como adicional, mas sim como uma parte integrante do Exatamente. E nós quando tínhamos falado sobre isto para preparar o episódio, tu tinhas-me falado, por exemplo, a nível de expressão artística, tinhas falado do EVT e da educação visual e tal. Mas tu mesmo aí és um bocado limitado, porque se tu pensares o que é que tu fazes nessas aulas, por exemplo, eu lembro-me que em educação visual era uma coisa muito formatada, era uma coisa muito... Não era uma coisa que deixava de expressar a tua liberdade artística. Sim, mas formatado ou não, existia. Para mim o problema até era a seguir. Mas era paralelo, que era a forma como nós próprios já olhávamos, nós e quem nos falava disso, ou seja pais, seja professores, seja colegas, o que for, essas disciplinas já são vistas por si só como algo de, olha, vais lá para matar o tempo entre aulas importantes. Percebes? E isso também faz com que depois as próprias aulas deixem de ser tão produtivas. Certo, porque tu estás ali já não estás a pensar que aquilo vai acontecer, estás a pensar que aquilo é só mais uma coisa... Sim, tu sabes que não é importante. Que sabes que não é importante, que sabes que vais fazer para o futuro e nada de mais. Sim, e mesmo a questão do desporto. A questão do desporto, tu tiveste aquela... Agora não sei como é que está, mas levantou-se a questão, não sei se chegou depois a concluir, que a educação física não devia contar para a média. Eu acho que chegou a acontecer, mas agora não sei como é que está. Acho que agora já voltou a contar. Pronto. Eu acho um disparate. Não sei qual é que é a tua opinião, mas... se não me engano. Acho que é um disparate também. Acho que as pessoas, provavelmente, acho que é importante termos essa parte também, porque se não fizermos isso, acho que as pessoas também se acabam por nos deixar um bocado na educação física. Sim, até porque o desporto não é apenas correr e não é apenas fazer flexões. Acima de tudo não podemos... Exato, acima de tudo não podemos cortar as oportunidades acho que é por aí. Sim, e a partir do momento em que tu acabas por desvalorizar tanto esse tipo de disciplinas, acabas por também todo o seu conceito e tudo aquilo que elas valorizam acabam por sair subjugadas. Subjugadas, se calhar não é subjugadas a palavra, mas fica. E portanto, imagina, no lado da educação física, se tu sabes que aquilo não é importante, ou pelo menos não é valorizado para a tua nota, quer dizer que em princípio também não será valorizado para a tua carreira. Ou seja, tu nem vais olhar para aquilo de uma forma, como tu disseste, integrante da tua vida. Vai ser sempre uma coisa acessória. Algo que, ou para estás com os amigos, ou seja o que for, nunca vai ser algo para ti próprio, para tu chegares a algum objetivo, nada. Vai ser sempre apenas algo que tu podes fazer nos tempos livres. Mas não vai ser parte integrante, e com isso tudo, e com isso não só a educação física, mas tudo, porque além da educação física tens lá está, as artes e tudo o resto que nós temos falado, acaba por ser tudo um bocado posto à parte. Sim, e eu lembro quando nós falámos disto, nós falámos da questão do... Como pessoa, além da educação como intelectual. Sim. Acho que é importante também a educação, porque tanto a nível da educação física, como falaste, e a nível das artes, acaba por ser posto um bocado à parte, e as pessoas também olham para isso como um bocado à parte. E depois, além disso, a educação também se faz das outras coisas, ou a falta da educação, melhor dizendo, a nível pessoal, a nível do que eu falei há pouco, também não está em falta, e as pessoas também depois acabam por não querer aprender. Por exemplo, acho que nenhum de nós, por exemplo, sabe fazer o IRS, sabe o que é que significa o IVA. Em nível de impostos, por exemplo, acho que a maior parte das pessoas que cá em Portugal não sabe o que é isso.
não sabem o que é Sim. que exatamente são Se isso. bem que, Sabem se bem pagam, que fazer as sabem, coisas, por exemplo, o que é que são. Exato. saber fazer o IRS é uma coisa muito específica. Saber o que significa o IRS e para que serve é um Mas eu bocado. estou a falar Se que o calhar é IRS não isso. fosse automático, não é? Sim, sim. Ok, mas por exemplo, Exatamente. para mim, a questão mais relevante, e eu sei que nós já tínhamos debatido também isto, é a questão de, além disso tudo, o próprio sistema de ensino e a própria estrutura faz com que os próprios professores não estejam preparados para situações fora daquele quadro. Ou seja, tirando os professores de português que por norma acabam por se calhar estar um bocado mais preparados e incentivar também ao pensamento mais crítico e a estarem assim, a lidarem com a por exemplo, subjetividade. Em português, por exemplo, eu lembro-me de, na parte da poesia, por exemplo, eu tinha sempre uma interpretação diferente da que estava lá e que eu achava que fazia sentido. A professora achava que fazia sentido, mas depois, quando ia para os testes e para os exames, era ignorado. Pois, sim. Eu lembro-me, por exemplo. Sim, sim, mas eu estou a falar mais. Eu até estou a falar mais em aulas, porque nas aulas é que se constrói a personalidade e o espírito crítico. Os testes acabam por ser apenas um resultado e valem o que valem. E aquilo que eu tenho ideia daquilo que me lembro é que as minhas professoras de português sempre foram aquelas que estavam mais preparadas para lidar com a diferença do guião. E eu lembro de que eu tentava ser sempre um bocado do contra daquilo que estava a ser falado durante a aula e as professoras acabavam por, se eu tivesse alguma razão naquilo que estava a dizer, alguma lógica, acabavam por dizer, sim, tem lógica, pronto, também está certo. Enquanto que outro tipo de contextos não se motiva ao espírito crítico. A maior parte do ensino está preparado para, tu vais decorar isto para responder às perguntas do teste, acaba o teste, já não queres saber disto. Isso é um problema. É um problema, de facto. Mas é um problema porque, além de ser isso, tu depois no futuro acabas por não ter, de facto, querer saber daquilo. Sim. A maior parte das coisas que tu tens no teu ensino, tu nunca mais usaste na tua vida. Mas mesmo que tenhas de saber, tu não sabes, porque tu apenas decoraste para responder àquelas perguntas e depois esqueceste. Certo. Tu não aprendeste assim tanto. Tu aprendeste técnicas para copiar, para decorar e para não ser apanhado. E juntamente com isso, agora vou-te fazer uma pergunta. Faz. Que também é um ponto para o nosso próximo para o tema, subtema. Achas que a formação cívica deve ser tratada como um espaço em que o diretor de turma, eu deduzo que isso ainda aconteça, não é? É um espaço em que o diretor de turma vai para lá falar com os alunos sobre a semana? Não achas que devia ser um bocadinho mais desenvolvido? Não sei. Para evitar situações de bullying? Sim. Não sei. Olha, eu acho que isso depende sempre de cada grupo e de cada professor, porque se há coisa que eu acho que faz sentido é sempre adaptares o teu discurso, e numa coisa que se chama formação cívica, tu teres o mesmo discurso para todos os alunos parece-me um bocado limitador. Portanto, convinha ser primeiro orientar os professores que vão dar essas aulas para saberem o que é que devem, para que lado devem dirigir os alunos, que em princípio é para bons valores, não é? E para boas atitudes, bons comportamentos, e depois também para os fazer compreender e saber comportar-se com diferentes grupos e diferentes contextos. Porque tu numa turma de 20 e tal alunos, garotos ainda, que só acham que as aulas são perda de tempo, que querem desrespeitar a ordem porque a ordem é para ser desrespeitada. É fixe desrespeitar a ordem. Claro, faz parte. E é importante os próprios professores estarem preparados para lidar com isso e, de acordo com isso, com essas atitudes, com o feedback que vão tendo, adaptarem o seu discurso para irem, seja individualmente ou em grupo, conduzindo e dirigindo os alunos. Limitar um pouco, não é limitar, mas corrigir um pouco algumas situações que podem ir surgindo. Sim. Só para pôr um bocadinho de contexto nisto, nós estamos a gravar isto perto da data em que aconteceu aqui um episódio de bullying que
teve aí alguma fama, algum mediatismo, que foi um episódio em que uma criança acabou por ser atropelada por um carro a fugir dos seus bullying. Dos seus bullyings? Bullies. Bullies. Peço desculpa. E pronto, acabou por ser uma coisa que também achámos bem trazer aqui à baila, porque nós os dois também sofremos um bocadinho, e lá está, agora aquela parte que eu falei há bocado ao princípio. Houve algumas situações em que talvez, acho que todos tivemos situações em que sofremos um bocadinho de bullying, não é? Tu, por exemplo, eu também acho isso, acho que acabamos por criar assim uma pequena carapaça para nos defender. Também acaba por ser importante para o nosso futuro, para a nossa vida, porque tu acabas sempre por também, isto vai acontecer sempre, acho que acaba sempre por haver algum foco de bullying, acho que acaba sempre por acontecer, e nós também temos que estar prontos para lidar com algumas pessoas, porque vamos estar sempre sob algum contexto de bullying, seja pode ser num contexto laboral, pode ser num contexto pessoal, pode ser em qualquer contexto imaginário. Isso pode acontecer e acho que não acho que é importante que soframos de bullying. Idealmente acho que era não sofrermos todos, mas no mundo em que isso acontece acho que também é importante criarmos essa carapaça, não achas, Diego? Sim, e eu aqui até acho que há vários focos que nós podemos falar, e eu vou começar por isso que estás a falar, que é a importância que o próprio bullying acaba por ter, que é o bullying em si é mau, não é? Porque é alguém que está a ser vítima de uma agressão, seja física, seja verbal. É. Mas até que ponto é que esse tipo de situações faz com que aquele indivíduo, não só a vítima, mas também o agressor, consiga crescer? Porque isso acontecer numa idade precoce, mas lá está, sendo depois bem conduzida e bem aconselhada, do tipo, olhem, viram isto que aconteceu? Isto não deve acontecer. E alertar e conduzir com bons exemplos. Isso pode ser... Para criar novas situações de bullying, não é? Exato. Porquê? Porque nós estamos a falar nisto porque aquilo que aconteceu neste caso foi uma miúda que agrediu um miúdo, e até o miúdo foi atropelado, o que tornou esta situação um bocado mais... agressiva demais. Sim, mais agressiva e mais polémica também. E o que aconteceu foi... a própria miúda acabou por se tornar uma vítima de bullying de pessoas que não tinham nada a ver com isso, porque pelo que eu percebi recebeu imensas ameaças e... Já não se diz que recebe cartas, né? Cartas eletrónicas, correio eletrónico. Sim. Recebeu correio. Recebeu mensagens por todos ameaçadoras e, portanto, aquilo que estavam a acusá-la de fazer mal, e atenção que não é um adulto, é uma criança, aquilo que estavam a acusá-la de fazer mal, como é que respondem, como é que tentam fazer com que ela perceba que estava a fazer mal, tornando-a uma vítima ainda maior? Não faz sentido nenhum. A sociedade como um todo acho que não está preparada para lidar com este tipo de situações. Sim, até porque aqui existiu um fenómeno interessante para mim, que é, e eu lembro da primeira vez que nós falámos disto, tu estavas muito revoltado com a situação, e eu lembro de ter pensado... Mas eu não vou estar a insultar a criança, né? Certo, mas o que eu estou a dizer é que tu estavas revoltado com a situação em si, que uma criança não devia ser quase morrer por causa de ser vítima de bullying. Exato. Pronto, mas aquilo que eu pensei logo foi... Aquilo que nós tivemos acesso naquele momento foi um vídeo de 15 segundos, ou logo que é. E por um vídeo de 15 segundos nós assumimos que aquela criança é uma vítima, a outra é uma agressora e que aquilo aconteceu e não sei o quê. Nós não sabemos metade da vida dessas pessoas. Não sabemos o que é que levou aquela criança, a miúda, a fazer aquilo ao garoto. Não sabemos se o miúdo nos outros dias todos é ele o autor do bullying à miúda. E se for? E se naquele dia for o primeiro e a última vez que a miúda se revoltou e por acaso correu mal? Acho que nada justifica aquilo que aconteceu. Seja que prisma for... Não, mas eu não estou a justificar a violência. Estou a dizer é que nós tiramos conclusões precipitadas tendo em conta um vídeo de 15 segundos. Mas é a conclusão da culpa ser
só dela, não é que a conclusão da culpa seja só dela, mas é uma conclusão de que aquela situação nunca pode acontecer. Claro que não, mas não é disso que eu estou a falar. Não é disso que eu estou a falar. Eu sei, estás a falar do que é que justifica aquela situação, do que é que justifica aquela situação. Eu acho que nada justifica levar aquilo àquela situação. Agora, poderá haver uma história por trás, com certeza que há. Em princípio há, não é com certeza, é princípio há. Não, com certeza que há. Com certeza que há. Não é uma pessoa... Normalmente o bullying não é uma coisa que eu vejo, tipo, eu vejo um gajo na rua e digo, olha pá, aquele gajo, meu, vou lá picá-lo, né? Não é se assim, for, né? e se for? Nós não temos a certeza que não seja isso, que não tenha sido isso. Se for, Quer dizer, depois as considerações que a mãe acabou por fazer acaba por dar a entender que eram da mesma turma, ou seja o que for. As próprias considerações que a mãe fez também foram um bocado, acho que desnecessárias, acho que aquilo... Sim. Toda esta situação foi um bocado bizarra, digo eu. Sim. É verdade. Ainda assim, eu continuo a alertar para nós tirarmos conclusões demasiado precipitadas e continuamos a achar coisas, tendo em conta um vídeo curtíssimo que, por acaso, nós achamos isso porque correu mal, porque se calhar se o miúdo não tivesse sido atropelado, este vídeo nem vinha a público. Portanto, parece-me sempre um bocado exagerar. Mas assim também não quer dizer que não tenha sido errado também, não é? Claro que não. Não é. Nada justifica a violência. E agora, pegando no outro foco, eu acho que é um foco interessante e para ligar os dois temas, que é até que ponto a subvalorização de capacidade crítica e do pensamento crítico e lá está desenvolvimento pessoal. Sim, desenvolvimento pessoal, a capacidade de tu pensar de forma um bocado mais abstrata, a tolerância, porque isso tudo está não só nas formações cívicas da vida, nesse tipo de aulas, mas também no desporto, na expressão artística, tudo o que é teatro, até como, pintura, por exemplo, dança. Às vezes acaba por ser um escape da vida real, da vida que, por exemplo, às vezes têm em casa, que não é boa. Exato. Acabam por ter aquilo como um escape, depois, se calhar, evita com que eles levem estas situações para... E não só, por exemplo, no desporto tens muitos desportos de equipa, muitas modalidades de equipa. Tu estás envolvido em modalidades de equipa faz com que tu te tornes um elemento de uma equipa em que sabes... Eu, por exemplo, posso dizer que o basquete para mim foi uma coisa que, a nível do meu desenvolvimento pessoal, foi um boom enorme. Eu era uma pessoa completamente diferente antes de entrar para o basquete. Uma pessoa muito mais tímida, muito mais... Para mim, não falava com quase ninguém e fui para o basquete e fiquei uma pessoa completamente diferente. E qual é que foi a minha personalidade? Quantos triplos marcaste na tua carreira? Na minha carreira marquei para aí... eu jogava a poste. Então... Está bem, mas... Pronto. Na minha carreira tive marcado para uns 10. Acho que eu jogava a poste, não é? Estava mais lá dentro. Está bem, mas hoje em dia o basquete está diferente. Mas não, isto foi há 20 anos quase. Está bem, mas as linhas estavam lá na mesma. Pois estava, mas eu não ia para lá. Está bem, é só foi uma pergunta porque se eu te perguntasse imagina, quantos pontos marcaste na carreira? Em princípio é mais difícil responder. É mais difícil, sim. E assim era uma coisa mais fácil. Sim, mais fácil. Foi a resposta possível. Sim. E sim, eu acho que é isso. Nós acho que conseguimos ligar as situações e só para concluir esta ideia, eu acho importantíssimo tudo o que seja, principalmente nessa fase muito precoce, que é alimentar a capacidade de pensar criticamente, de pensar o abstrato, de saber ser bom companheiro, ou seja, trabalhar na equipa. Trabalhos de grupo são importantíssimos. Trabalhos de grupo com pessoas diferentes, não é sempre os mesmos grupos. Esse tipo de coisa faz com que tu te tornes melhor pessoa, melhor colega, melhor... acabas por, lá está, ser mais tolerante. E acabando por ser mais tolerante, acabas por ter mais empatia. E com mais empatia, acabam por não acontecer essas coisas como nós vimos. Acho que é um bom momento para uma mensagem. Eu vou tirar isto, vou pôr no meu Insta e vou partilhar. Fazermos um pequeno quadro com esta citação, não é? Sim. Acho que é um bom momento e também uma boa citação para
terminarmos o nosso... Sim, não sei se tu tens alguma recomendação. episódio. Nós falámos sobre isto. A única Sim, recomendação que eu cheguei a nível de bullying... Sim, tem de ser uma Foi recomendação aquilo que eu só para introduzir a recomendação. É uma recomendação que tenha a ver com isto, ou seja, Ok, nós não vamos pode ser tentar Mário recomendar Zamjala, qualquer coisa. Sim, Mário Zamjala outra vez. Ok. Em princípio, pode. não. Não. Mas tem de ser uma recomendação que neste tipo de tema nos faça a nós, mas também a vocês, caros ouvintes, ser melhores pessoas, não praticar a atividade do bullying e tomarem melhores decisões no geral. Eu acho que um bom exemplo disso, e uma coisa, acho que é fácil, que é o 13 Reasons Why, Sim. série da Netflix, especialmente a primeira temporada. Elas focam-se um bocadinho nisso, mas a primeira é a melhor, em que acabas por ver a bola de neve causada por aquela situação de bullying e tudo o que aconteceu, e acho que é importante para moldar algumas situações. Certo. Acho que é importante. Certo. Eu também tenho uma recomendação. Vou aqui um gajo no meu prédio e eu fico um bocado chateado. Peço desculpa. já não consigo falar mais. Acaba o podcast, eu já não consigo falar Não, mas mais. espera. Estou danado já, Olha, mano. Não consigo, pá. Então calma, esta recomendação é para Vem ti para aqui também. apitar para a rua, meu. Não sabia. Pá, não apitem, meu. Eu odeio pessoas a apitar, pá. Calma. Não. Não, tens de me ouvir. Esta recomendação é para ti também, Pedro. Ok. A minha recomendação da semana é masturbem-se. A masturbação ajuda a estarmos mais relaxados, a vivermos melhor a vida, a tomarmos menos decisões incoerentes, inconsistentes e, no geral, tomarmos menos piores decisões. E é essa a minha recomendação. E agora tenho aqui o meu fiel companheiro a dizer que precisa de ir à rua, portanto eu acho que acabamos assim. Acho que é uma boa altura para acabar. Até com a tua dica. Sim. Pode ser que com esta dica nos deem algum patrocínio, não é? Sim. Acho que é uma boa maneira de acabar. Um bom conselho. Sim, vamos ter brevemente vamos ter também um cupom para a Vibrolândia. Sim. Para um Grill 10. Olha, e assim nos despedimos, não é? Manda aí os cumprimentos. Eu acho que o Diogo não disse ao princípio. Pois acho que nenhum de nós disse que vai desismos. Mas vai desismos, acho que está pronto. Está apresentado. Está fixado na parte de trás. Portanto, quer dizer, se virem no YouTube, senão está sempre a dizer que vai desismos, né? Portanto, grande abraço a todas as pessoas e continuação.